Paz e graça a todos os irmãos e a todas as irmãs. Quem é que está comigo agora no momento? Dê um sinal aí para nós dar início a essa live. A irmã Cristiane Ribeiro, paz, irmã Cristiane Ribeiro. Quem mais está com a gente aqui? Não fica com vergonha, escreve aí. Escreve aí que eu quero que tenha mais interação aí da parte de vocês aí. Tudo bem com vocês? Como é que foi essa semana aí de ventania, né? De grandes vendavais. Irmãos, eu vou iniciar aqui, tá bom? Vai ficar gravado. Se tiver mais pessoas para entrar, elas vão participando automaticamente, né? Dá um sinalzinho aí, dá uma paz aí que chegou, que eu vou saber que você vai estar junto com a gente aqui, tá bom? Então vamos iniciar. Eu estava tentando falar desde a terça-feira, não é verdade? Sobre triunfando sobre os problemas. Então esse aí era o título da aula, né, ali de terça-feira, que não foi possível devido àquele grande vendaval, a internet estava caindo e tal, estava aquele negócio terrível. Tá? Eu ia gravar e ia postar. Falei assim, mas é praticamente quase a mesma coisa, né? A Daiane, paz e graça, minha irmã, aí ó, que bênção, né? Então eu falei assim, falei com a pastora, eu vou transmitir também, quem não puder assistir, depois entra lá e assiste, né? Então vamos lá. Eu quero falar para os irmãos nessa noite, para as irmãs, sobre a dificuldade que o apóstolo Paulo teve ali na igreja de Corinto. Irmão, pensa numa igreja que deu problema. A igreja de Corinto deu muitos problemas para o apóstolo Paulo, mas muitos mesmo, né? Inúmeros problemas para ele. E então, mediante essa grande dificuldade, paz, pastora, tudo bem? Então, mediante essa grande dificuldade aí, o apóstolo Paulo, ele começa agora aqui falar algumas coisas, né? Porque ele passou por muitas dificuldades, não só no âmbito geral da sua obra missionária, mas como também ali na igreja de Corinto. Foi uma igreja muito problemática, uma igreja muito difícil. Então abra a sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 6. Hoje nós vamos, como eu havia dito, a minha mãe querida aí, um beijo, mãe, paz. Minha mãe também está ao vivo aí, glória a Deus. 2 Coríntios, livro de 2 Coríntios, capítulo de número 6. Então nós vamos fazer um trabalho aí, agora, que eu posso dizer assim, sem gráficos, sem nada, sem aquelas coisas, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer aqui a leitura aqui, e aí a gente vai trabalhando. Em primeiro lugar, eu vou dividir aqui em três, como é que eu posso dizer aqui? Em três partes, tá bom? Eu vou falar sobre provações, depois nós vamos falar sobre qualidades e depois nós vamos falar de triunfo. Porque nesse trio aí, nessa tríade, nós encontramos o triunfo. Ou nós podemos dizer assim, se os irmãos preferirem, vamos falar sobre provações, vitória e triunfo. Tá ok? Então é dentro disso daí. Então vamos lá. Aí o apóstolo Paulo ele começa a falar aqui para a igreja de Corinto, e nós, cooperadores também com ele. No versículo 1. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então vamos lá. Cooperador também com ele. Quem será
que ele está cooperando com quem aqui, o apóstolo Paulo? Alguém se atreve aí a escrever aí com quem o apóstolo Paulo está cooperando? Qual seria uma das regras aí da interpretação de texto? Nós temos algumas regras de interpretação de texto. Nós buscamos essas regras em versículos, no texto depois do que foi lido, tá? Ou antes do que foi lido. E aí nós precisamos fazer essa leitura para poder saber quem é esse ele, né? Que ele não deixa bem claro aqui no início do primeiro versículo. Então eu já vou me adiantando aqui. Ele está se referindo a Deus. Porque se nós voltarmos no texto aqui no capítulo 5, ele está falando de Deus, né? Tanto é que no versículo 20 do capítulo 5 ele diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, ele está falando aqui de Deus, cooperador de Deus. E aí ele diz assim: nós vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Será que a igreja de Corinto recebeu a graça de Deus em vão? Porque se nós entrarmos dentro desta linha, então o trabalho do apóstolo Paulo foi um trabalho inútil, vamos dizer assim. Porque ali ele ensinou, porque ali ele instruiu, porque ali ele preparou a igreja e agora a igreja está recebendo em vão? Não. O sentido aqui, irmãos, daquilo que o apóstolo está falando, que Paulo está falando, não é esse. Mas sim que uma parte da igreja deixava ser levada por outras pessoas, né? Eles deixavam ser levados ali pelos falsos líderes que se levantavam dentro da igreja de Corinto. Então não era todo. Você já viu falar naquele negócio, o Maria vai com as outras? Acho que é esse, né, o termo, né? Maria vai com as outras. É aquele que, se aparece uma novidade, ele embarca dentro dela e não sabe se realmente aquilo ali vai ser bom para a vida dele, ele não sabe nada a respeito. Então, o apóstolo Paulo está falando, tem alguns aí, há alguns que estão querendo receber a graça de Deus em vão. Mas era uma igreja próspera, a igreja de Corinto era uma igreja abençoada, uma igreja cheia de dons, mas também uma igreja cheia de problemas, né? Esta é a grande verdade, uma igreja também cheia de problemas. E aí ele diz assim: ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora o apóstolo Paulo, agora aqui, em sua imensa sabedoria, ele vai a um texto do profeta Isaías, que fala do servo do Senhor, né? E nós temos, um dia eu vou falar, irmãos, sobre os 4 cânticos, né? Que eu acho muito interessante, ali do livro de Isaías, os 4 cânticos do servo sofredor. Mas, enfim, aqui, ele está se referindo a essa passagem aqui, lá do profeta Isaías, no qual essa passagem é 49:8, Isaías 49:8, é dirigida ao servo sofredor, tá bom? Essa palavra foi dirigida ao servo do Senhor e aplicada ao tempo da libertação de Israel, o tempo aceitável, tá? E agora ele diz aqui, esse é o tempo aceitável. E eu disse sim para os irmãos, e eu procuro tomar bastante cuidado, né? Eu disse na terça-feira, né? Apesar de ter apagado tudo, porque não ficou muito, não estava bom, né?
Mas assim, eu costumo dizer, irmãos, quando nós utilizamos algumas ferramentas, como os originais, o grego, o hebraico, não é para trazer complicação para a igreja, de forma alguma. Mas nós trazemos os originais com a intenção de nos aprofundar qual era a verdadeira intenção de Deus dentro do texto. É realmente conhecer a Deus. Por quê? Porque a língua portuguesa, ela não só a língua portuguesa, mas como os outros idiomas, ela tem suas limitações. E eu cito aqui esse exemplo que é o tempo aceitável. O tempo aceitável. No português, nós só temos a palavra tempo para expressar qualquer coisa relacionado àquilo que se passa, né? Aquilo que se passou, seja no passado, presente e no futuro, usamos a palavra tempo. Já no grego, nós temos duas palavras que se aplica ao tempo. É o cronos, que aí vem a palavra cronologia, e o kairos, que é um tempo de Deus, que é um tempo que não acompanha a nossa cronologia. Então, por isso que 100 anos para Deus 1000 anos é como se fosse 100 anos para Deus. É mais ou menos isso. Então, o que acontece? Quando o tempo, o cronos de Deus, se alinha ao cronos do homem, a cronologia do homem, aí a bênção chega. As coisas acontecem. Porque uma das coisas mais difíceis é nós esperarmos no Senhor. É o que nós temos mais dificuldades. Nós pedimos, nós clamamos, nós suplicamos e achamos que muitas das vezes o Senhor não está nos ouvindo, mas a verdade é uma só, que nós vivemos um tempo aqui na terra, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E por isso que quando o Kairos se alinha com o Cronos, aí, irmão, as coisas acontecem. As coisas se realizam. Então, o apóstolo Paulo falou assim, agora é o momento. Agora é o tempo aceitável de vocês mudarem essa situação aí dentro da igreja. Agora é o momento. Tá ok? E aí, o que ele diz? No versículo, a partir do versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, ele fala, olha, eu não dei escândalo nenhum. Nem eu, nem os meus companheiros, nem os outros apóstolos, nós não demos escândalo nenhum, alguma. Mas aí, quando ele fala que nós não demos escândalo algum, Paulo aqui, ele não está colocando a ênfase em si, mas ele está colocando a ênfase no ministério. E aqui, o interessante é que a melhor tradução, eu posso dizer para os irmãos, que não é nem a palavra ministério, a tradução para ministério, porque lá no original é diaconia, e diaconia é serviço. A preocupação dele não estava nele, mas ele disse, eu e os meus companheiros, né, não demos escândalo algum para o serviço de Deus. Ele estava colocando em primeiro lugar o serviço e não a sua pessoa. E aí ele prossegue. Na muita paciência. E eu peguei uma tradução aqui, na muita resistência. Ou seja, porque no original aqui, existe várias palavras para a paciência no grego. Porque o grego ele tem um vocabulário muito extenso. E se nós traduzirmos por paciência, aqui fica muito limitado. Eu até diz assim que é upomone,
né, a palavra correta, que também é paciência. Mas o que é essa upomone? Upomone significa, irmãos, sabe quando você quer que as coisas passem, que as coisas venham a acontecer, mas você precisa contar até 10. Você precisa parar. Você precisa ter muita resistência. Você precisa resistir o ímpeto natural, o ímpeto que nós temos dentro de nós, né? E aí precisamos contar até 10. Então, o sentido desta palavra aqui, ela nos abre aqui para uma gama de coisas que Paulo vai falar. Primeiro de tudo, é preciso ter muita resistência. É preciso aguentar. É preciso suportar. Paulo está falando isso aqui. É isso que ele está dizendo. E agora ele começa aqui falando da primeira classe de provações, né? E ele cita essa provação dentro de um âmbito muito genérico. E ele diz assim, então vamos no texto aqui. Nas aflições, nas necessidades e na angústia. Por que é genérico? Eu estou passando por aflição, que é trípsis, né? Eu estou passando por angústia, eu estou passando por necessidades, mas quais? Qual é a sua aflição? Qual é a sua angústia? Então ele começa a desenvolver ali as provações e ele fala dentro de um âmbito genérico. Claro, tudo isso com muita resistência. E agora ele entra na segunda classe. Na segunda classe de provações. Nos açoites, nas prisões e nos tumultos. Olha só. Então ele sai do genérico e entra agora dentro de provações específicas, reais e concretas na sua vida. Porque Paulo, ele apanhou muitas vezes, irmãos. Ele foi chicoteado muitas vezes, ele foi açoitado muitas vezes, né? Eu até fiz a pergunta, né? Terça-feira passada, quantas vezes ele foi açoitado, né? Alguém sabe dizer aí? Alguém tem coragem de colocar aí na telinha aí, ó? Quantas vezes o apóstolo Paulo foi açoitado? Tem coragem? Porque nós não vamos pegar isso, irmão, no texto, porque senão a gente vai demorar muito. Mas o apóstolo Paulo, ele foi açoitado 8 vezes. 8 vezes. É muito, irmãos. Ele apanhou demais. Nós poderíamos dizer assim, não, aí também já é demais. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Mas, na verdade, ele realmente passou por provações concretas no seu corpo físico. Ele sofreu muito. E aí diz, nas prisões. E depois ele diz aqui, nos tumultos. Ou seja, nas desordens civis. Quando ele chegava em cidade ali, em algumas cidades ali, havia um grande tumulto por causa da pregação do evangelho. E eu quero dizer para você que para nós não é diferente. Nós passamos por muitos tumultos nas nossas vidas. Por muitos tumultos, né? Domingo passado foi pregado ali sobre que a Terra, que o cosmo era sem forma e vazia, né? E a nossa vida, quando nós passamos por tumultos, passa por uma grande desordem. Passa por uma grande bagunça, vamos dizer assim. Então, o apóstolo Paulo fala de provações concretas e eu tenho certeza que nós passamos por provações concretas. Provavelmente, e eu posso dizer com quase toda certeza, que nós não apanhamos em meio às provações, né?
Algumas pessoas passam por necessidades e por tumultos também. Questões muito tumultuadas. E aí nós nos questionamos, nós discutimos isso e queremos a providência de Deus em nossas vidas. E aí, agora o apóstolo Paulo, ele passa para a terceira classe, de provação, né? Que eu costumo dizer que essa provação dele são provações assumidas voluntariamente. Ah, não, meu irmão, como é que eu vou assumir uma provação voluntariamente? Se Deus me provar, amém. Mas eu me dispor a passar por provação, ah, não, aí você está de brincadeira. Mas foi o que o apóstolo Paulo fez. Porque, olha só o que fala, mais 3 situações aqui, ó. Ele diz, nos trabalhos, ou seja, ele, em muitas ocasiões, ele trabalhava para não se tornar um peso para a igreja, né? E além dele trabalhar, ele pregava a palavra. Então, isso daí era muito difícil, porque o papel principal dele era o seu serviço ao reino de Deus. Era o seu apostolado, mas ele muitas das vezes tinha que trabalhar. Outra coisa, ele diz aqui, nas vigílias. E aqui nós podemos falar de 2 situações. Nas vigílias, quando ele não dormia por causa dos problemas, das dificuldades, mas também quando ele ficava sem dormir, orando, buscando o Senhor na madrugada, né? É desagradável você sair do seu conforto, do seu sono, para poder estar orando. Mas ele fez tudo isso. E nos jejuns, também temos 2 caminhos aqui para poder falar, né? Dois veios aí de pensamento. Nos jejuns, para poder se aproximar mais de Deus, quando nós nos abstermos do alimento, tá? Mas também porque ele não tinha o que comer. Muitas das vezes Paulo não tinha o que comer. E ele assumiu isso. Ele assumiu voluntariamente essa condição. E aí, meus queridos, ele desenvolve isso com grande maestria, né? E aí agora ele vai e continua falando. E eu quero que você observe junto comigo aqui. Eu vou entrar numa questão aqui gramatical, né? Eu não sou professor de português, de língua portuguesa. Mas aqui, ó, tá, nos açoites, nas prisões e tal, e aqui ele vai desenvolvendo. Aqui nós temos nos, preposição em, no, né, com mais os, mais o artigo, né? Quando nós falamos em, nós estamos falando que nós estamos em alguma coisa. Então, é como se aquela situação ela toma conta de você por um todo. Tá? Porque você está nela. Então, aqui, ó, nas provações, nos trabalhos, nos tumultos, e você está vivendo isso. E agora, o versículo de número 6, agora começa aqui a falar de algumas qualidades. E alguns dizem que são vitórias. Vitórias alcançadas por aqueles que se dispõem a passar por provações. Outros até mesmo dizem que são dons, atribuições de um cristão. E aí aqui nós formamos sempre um par, né? Na pureza e na ciência. Ou seja, na pureza, pode-se ter dois significados aqui na pureza. Na pureza é a integridade sexual, mas também, que eu compreendo aqui, que seria a sua sinceridade diante da igreja de Corinto. Eu sou sincero diante de vocês. Eu sou sincero diante de vocês e tenho na pureza e no conhecimento. Olha só.
na longanimidade e na benignidade. Então, coloca aqui, ó, os dois juntos, longanimidade e benignidade. No Espírito Santo e no amor não fingido. Alguns comentaristas dizem aqui, né? No Espírito Santo. Mas quando nós falamos no Espírito Santo, parece que foge, né? Porque aqui ele está falando de algumas atribuições. A pessoa, ela ser pura, ela ter o conhecimento, a pessoa ser longânima, ser benigna, mas agora no Espírito Santo. E lá em Lucas e em Mateus também fala o seguinte, que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor nos dará o seu Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui? Nos dará boas dádivas. O Senhor nos dá boas dádivas. Porque somente através do Espírito Santo de Deus que nós alcançamos essas coisas. Não tem como. E no amor não fingido, né? Aí vem, no versículo 7, isso tudo vem dentro da vitória que nós alcançamos. Na palavra da verdade, no poder de Deus. Ora, se nós temos a palavra da verdade com a gente, nós temos tudo. Oséias, o profeta Oséias diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Se nós temos a palavra de Deus como a suprema verdade em nós, nós temos o suficiente para poder caminhar. E aí ele diz, e no poder, porque se tem palavra e não tem poder, aí fica difícil. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, por isso que nós precisamos das dádivas do Senhor. E agora diz assim, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Ora, agora aqui ele começa a entrar dentro de um outro contexto. Então, ele sai dessa condição de estar vivendo aquilo em muitas situações. E agora ele entrou dentro das qualidades, dentro das virtudes cristãs. E agora ele começa a falar de situações que nós passamos, nos inserimos dentro dela. E aqui nós temos a preposição por e a preposição com. A preposição com é que nós vamos passar por muitas coisas com as armas. É com elas. É com elas que nós triunfamos. É isso que eu quero que você entenda nesta noite. Nós temos vitória porque nós temos qualidades, atributos divinos de Deus, que é dado pelo Espírito Santo. Mas aqui agora nós entramos dentro do triunfo que de passar por estas coisas com as armas. Um verdadeiro soldado, ele não consegue vencer uma guerra se ele não estiver armado. Essa é uma realidade humana, uma realidade carnal, tá bom? Ele precisa estar bem. Ele precisa ter uma arma de grosso calibre, ele precisa ter uma metralhadora, ele precisa ter uma arma que dispara tiros, não sei quantos tiros por segundo, né? Ele precisa de ter um capacete balístico, que é capaz de, se tomar um tiro ali, aquele capacete segura a bala. Ele precisa de colete, ele precisa das armas
da sua direita e da sua esquerda. Ora, as armas que estão à sua direita é a espada, certo? Que são armas ofensivas. E as armas defensivas é aquilo que o apóstolo Paulo, ele sempre diz, né? Ou melhor dizendo, que ele diz ali no livro de Efésios, capítulo 6, né? É o capacete, é a couraça da justiça, é o escudo. Tudo isso nos defende e você passa pela dificuldade com essas armas. Não tem como prosseguir avante se não passar com estas armas. Então, precisamos estar bem armados. Precisamos estar bem munidos. Porque lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, Paulo fala assim, as nossas armas, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E ele vai mais avante ainda lá em Romanos 13, no versículo 12, ele diz assim, vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Nos revistamos das armas da luz. É muito importante você ir para a guerra bem preparado. Não tem como. O cristão precisa estar bem preparado na sua jornada. E esse terceiro grupo, que eu quero dizer aqui nesta noite, é o grupo que, como havia já mencionado, é o grupo que nos traz triunfo. E qual é o triunfo do verdadeiro cristão? Porque quando nós passamos por provações e superamos ela, nós alcançamos vitória. A vitória nós alcançamos através daquilo que o Espírito Santo de Deus nos dá. Né? Como eu mencionei, bondade, benignidade, nós passamos por isso. Mas essas coisas, elas são consolidadas nas nossas vidas. O triunfo, ela vem quando nós nos deparamos e entendemos as contradições deste mundo presente. E o que eu quero dizer com isso? Quais são essas contradições? Porque as dificuldades, ela vem tentar nos sucumbir e nos tira do foco, nos tira daquilo que é real, nos tira daquilo que é espiritual. E Paulo agora aqui, ele apresenta aqui 9 itens que vêm destoar com este mundo presente, né? Que é chamado de antítese. São 9 antíteses. O mundo apresenta 9 teses. E agora ele apresenta a contraposição dessas teses. Ora, o apóstolo Paulo, ele era desonrado. E aqui ele diz, no versículo 8, por honra e por desonra. O que ele está querendo dizer? Ora, o mundo me desonra. O mundo não me conhece. Até algum de vocês também não me reconhecem. Me desonram. Mas não importa. Eu sei que para Deus eu tenho valor. Eu sei que para o Senhor ele me honra. E isso é o mais importante, são os paradoxos da vida. Isso que nos faz triunfar sobre todas as coisas. Porque o triunfo, meu amado irmão, minha amada irmã, é o resultado final de todas as coisas.
Nós podemos vencer hoje e perder amanhã. Mas o triunfo é o resultado final. E ele diz aqui, ó, perante aquela igreja, por honra e por desonras, por infâmia e por boa fama. Olha, mesmo que tenha alguns aí que me difamem, que falem mal de mim, dentro da igreja, fora da igreja, o que importa é que eu tenho boa fama diante de Deus. E também diante de alguns irmãos que me considera, que me tenha em grande apreço. Entendeu? Então, são esses paradoxos que os nossos olhos precisam se abrir. E esses paradoxos, quando nós compreendemos essa dissonância entre a vida do mundo, a vida carnal e a vida espiritual, é que nós triunfamos em Cristo Jesus. E aí ele diz, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como mentirosos ou enganadores, né? E sendo verdadeiros. Vocês aí, alguns de vocês me chamam de mentiroso? Se tem alguém que te chama de mentiroso, irmãos, e você sabe que você está falando a verdade, então você glorifique ao Senhor por tudo isso. São os paradoxos deste mundo presente. São as contradições desse mundo. Saiba de uma coisa, que o mundo tem as suas teses, mas você sabe que a apresentação de Deus para você vai totalmente contra a tese deste mundo, que é a antítese. Tá bom? Então, alguns ali da igreja chamavam ele de mentiroso. Você é mentiroso, Paulo. Né? Até mesmo os judeus, que quando ele abandonou, você é um fanfarrão, né? É uma palavra bem usada aí no mundo, né? E aí, como desconhecidos, mas sendo bem conhecido. Mesmo que alguns dizem, olha, você não é conhecido. Importa. Isso não importa para o âmbito espiritual, para aquilo que Deus tem para nós. O que nós precisamos é ser conhecido diante de Deus. Não importa o que você faça, se tem uma, duas ou nenhuma pessoa que está vendo, mas o que importa é que o meu Senhor, que o teu Senhor, Ele vê todas as coisas. Você é conhecido diante dEle. E isso é o mais importante. Mas sendo bem conhecido, como morrendo, e eis que vivemos. Apóstolo Paulo foi um fracassado. Paulo foi um fracassado. Foi perseguido, sofreu demais. Pelo amor de Deus, não. Se aquilo ali é sucesso, eu não consigo enxergar isso não. Sim, porque quem olha para Paulo e vê ele como um morto, né? Está vendo com os olhos carnais. Ainda mesmo que o mundo lá fora acha que você é um morto, que você não faz mais as coisas que outrora você fazia, o que importa é que você está vivendo para Deus. Você está vivendo para o Senhor. Você está tendo uma vida real e plena com Ele. E não a mentira que o mundo lhe apresenta. O mundo vem a nos apresentar. E eis que vivemos como castigados e não mortos. Olha só. Como contristados, mas sempre alegres. Como é que é esse negócio, irmão? Está triste e está alegre. Tem como isso acontecer? Está triste? Sim, nós ficamos tristes. Ficamos tristes com muitas coisas que acontecem. Mas quando porque nós vivemos aqui na terra, irmão, não tem como nós nos ausentarmos de tudo.
Mas o importante é nós termos a consciência que quando nós passamos por momentos de tristeza, nós automaticamente também nos alegramos porque nós temos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós temos o Senhor que nos alegra, que nos fortalece, que nos dá ânimo, que diz para mim, para você, prossiga, vai avante, vai à frente, eu estou contigo. É Ele que nos traz essa alegria espiritual. E aí ele vai mais. Como pobres, mas sendo ricos. Como dizem, não tendo nada, mas possuindo tudo. Isso é o mais importante para a minha vida e para a sua vida. Não importa as aflições do tempo presente. Não importa as angústias que você passa. Não importa o sofrimento, as rejeições de pessoas e do mundo. O que importa é que você é um vitorioso em Cristo Jesus. Você tem qualidade, porque Ele te dá essas qualidades. E você passa por tudo isso armado. Armado. Você está bem municiado. E aí, irmãos, é quando tudo se abre para mim e para você. Quando nós estamos num plano superior. É esse plano espiritual. O triunfo do cristão é ele enxergar esse plano superior que Deus dá para ele. E isso nós alcançamos com um certo amadurecimento espiritual. E é isso que eu gostaria é isso que eu queria trazer para você nesta noite da parte de Deus, né? Que nós possamos triunfar, abrir os nossos olhos para este mundo presente, não deixar que as coisas deste mundo presente venham nos cegar, não deixar que as coisas deste mundo presente venham tirar este foco, né? Olhar para aquilo que realmente é verdadeiro e olhar para aquilo que realmente importa em nossas vidas. Nós vamos estar orando agora neste momento pela sua vida, pela vida da igreja, e que Deus venha nos fortalecer nesses últimos dias. Eu digo últimos dias porque nós sabemos que o Senhor, Ele está à porta, né? O Senhor Jesus está à porta e passamos por dias muito difíceis. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta noite, no qual nós entendemos a profundidade desta mensagem de Paulo, Senhor. Daquilo que ele falou para aquela igreja de Corinto, uma igreja que tinha muitos problemas, mas também uma igreja abençoada, uma igreja repleta de dons, Senhor. Senhor Jesus, que esta palavra venha, meu Pai, venha fazer guarida, morada dentro dos nossos corações, Senhor. E que nós possamos olhar, Senhor, realmente para aquilo que Tu quer que nós olhamos, Senhor. Que são os Teus propósitos e os Seus objetivos na vida de cada um da Tua igreja, Senhor. Na vida de cada um do Seu povo, meu Pai. No nome de Jesus eu Te peço, Senhor, que nós possamos ter a plena visão, Senhor, dos paradoxos deste mundo presente, para que nós possamos triunfar, Senhor, para que nós possamos triunfar em Cristo Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus, é o que eu Te peço, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada irmã, a cada irmão. Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês. Amém.